que cometeram o crime. Se ele excluir um, porque ele tem dó, porque ele é amigo, sabe-se lá Deus por quê, haverá extinção da punibilidade para todos. Tudo bem? Tranquilos? Então vamos avançar? Vamos ver agora a terceira pergunta do bloco Pergunte ao Professor. Vamos lá? Na tela. Professor, podem ser aplicados os princípios da ação penal privada para a ação penal privada subsidiária da pública? Olha só, ele me pergunta se poderiam ser aplicados os princípios da ação penal privada para a ação penal privada subsidiária da pública. Olha só, vamos entender isso? Vamos relembrar? Quais são os princípios da ação penal privada mesmo? Oportunidade, indivisibilidade e disponibilidade. São esses três. Vamos repetir? Oportunidade, indivisibilidade e disponibilidade. São esses três. Será que eles podem ser aplicados para a ação penal privada subsidiária da pública? Gente, a ação penal privada subsidiária da pública, ela se dá quando o promotor fica inerte, quando o promotor não consegue cumprir a sua função dentro do prazo legal. Quando o promotor, ao final do inquérito policial, ele não faz nada no prazo legal. Ah, professor, por que ele não faz isso? Sei lá, provavelmente, e é o comum, porque a comarca onde ele está tem processo demais e ele não consegue vencer essa quantidade de processos. E daí vem a pergunta. Quando o promotor ele fica inerte, cabe aí ao ofendido, à vítima, promover a ação penal privada subsidiária da pública. E aí o colega perguntou, nesta situação, se eu tenho um ofendido promovendo a ação penal privada subsidiária da pública, aplicam-se quais princípios? Os da ação penal privada ou os da ação penal pública? Eu quero que os senhores guardem isso. Em se tratando de ação penal privada subsidiária da pública, não se aplicam as causas de extinção da punibilidade da ação penal privada. O ofendido pode decidir se haverá ou não ação penal, mas a extinção da punibilidade não. Renúncia, perdão, isto não se aplica. Tudo bem? Tranquilos? Vamos ver agora a próxima pergunta na tela. Professor Madeira, por que existe essa diferença entre ação penal pública e ação penal privada? O que leva o legislador a escolher um tipo de ação ou outro? Essa pergunta é muito importante. Por que existe essa diferenciação? E o que leva o legislador a escolher entre uma e outra ação penal? A resposta para as duas perguntas é a mesma. Bem jurídico tutelado. Bem jurídico tutelado. É o bem jurídico tutelado que define a modalidade de ação penal para o legislador escolher. Vamos pensar? Se agora eu ofender a honra de alguém que no estúdio onde estamos gravando, será que para você que está nos assistindo, isso afeta a sua vida de alguma forma? Não, né? Se eu ofender alguém aqui no estúdio, isso só interessa a esta pessoa que foi ofendida. O bem jurídico tutelado aí é primordialmente um bem jurídico que afeta o indivíduo, não afeta a coletividade. Agora, se num acesso de fúria eu mato alguém aqui dentro do estúdio, mato alguém, neste caso, o homicídio
Qual é o bem jurídico tutelado no homicídio? A vida. Quando eu mato alguém, eu violo um bem jurídico que interessa a toda a sociedade. E é por isso que a ação penal pública, a ação penal no caso do homicídio é pública. Está claro isso? Tudo bem? Perceba, portanto, o que define se uma ação penal é pública ou privada é o bem jurídico tutelado. Está claro isso? Tudo bem? E vejam, eu sou muito crítico da mudança que aconteceu no Código de Processo Penal e no Código Penal, para ser mais exato, no caso dos crimes contra a dignidade sexual. Agora, a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, ela pode ser de duas formas. Olha, se for maior de 18 anos a vítima, se a vítima for maior de 18 anos, a ação penal é pública, condicionada à representação. E até aí, ok. Até aí me parece correto mesmo. Vítima maior de 18 anos, a ação penal é pública, condicionada à representação. Me parece correto isso efetivamente. Agora, se a vítima for menor de 18 anos, ou se a vítima for vulnerável, a ação penal é pública incondicionada. Sim. Se a vítima for menor de 18 anos, ou se a vítima for vulnerável, a ação penal é pública incondicionada. Vamos entender isso aqui? Por que eu sou crítico? Vocês sabem que agora, pela lei, tanto homens quanto mulheres podem ser vítimas de estupro. Acabou a figura do atentado violento ao pudor. Então percebam, uma garota de 15 anos é vítima de estupro, ou um garoto de 15 anos é vítima de estupro. Nesse caso, ela não pode mais decidir se haverá ou não ação penal. Madeira, e por que ela haveria de decidir? Porque primordialmente interessa a ela, a esta pessoa. É isso que precisamos entender. Eu não posso sacrificar a vítima mais ainda. Poxa vida! Vamos pensar aqui. O pessoal que estuda criminologia fala que existem, ou vitimologia, parte da criminologia, falam que, esse pessoal diz que existem 3 fases da vitimização. Vitimização primária, quando você foi efetivamente vítima do crime. Vitimização primária, quando você foi vítima do crime, quando o crime ocorre. Existe a vitimização secundária, que é aquela que você sofre na delegacia. Sim, durante a investigação, na delegacia de polícia, você é novamente vitimizado. E existe a vitimização terciária, que é a vitimização que você sofre durante o processo, no fórum. Então vamos pensar, meus amigos. Será? Se coloque no lugar dessa minha vítima hipotética. Você é vítima de um estupro. Você tem 15 anos, 16. Você faria um boletim de ocorrência? Eu não faria. Eu não faria. Eu não gostaria que eu fosse exposto. Não gostaria que eu fosse exposto desta forma. Isso é uma opção minha, de indivíduo. E isso sempre foi assim, até a mudança da lei. Então, me parece aí que há um certo equívoco quando pensamos em combate à impunidade, combate de maneira ampla. Poxa vida, nós não podemos massacrar mais ainda os direitos das vítimas também. E, na minha opinião, cabe à vítima decidir se haverá ou não ação penal. Mas não foi a opinião do legislador. O legislador achou melhor alterar isso. É óbvio, senhores, que há hipóteses em que eu sou favorável, há hipóteses em que eu sou favorável a que se deixe a ação penal pública incondicionada, como era no sistema anterior. Se o pai estuprasse o filho, no sistema anterior, a ação